Agora a escalada do poder na Alemanha, o nazismo de Adolf Hitler, né? Então, uma pequena linha do tempo de como o Hitler alcançou o poder. Então vamos lá. Antecedentes ao Tratado de Versalhes. Então, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi considerada derrotada e foi a principal punida, né, ou responsabilizada pelo Tratado de Versalhes. Então, simplesmente, pessoal, o Hitler vai pegar o Tratado de Versalhes e vai dizer, ó, não façamos isso aqui. Tá? Então, a Alemanha tinha um limite de militares, né, 100 mil soldados que podia ter, ele descumpriu. A Alemanha não podia militarizar a região da Renânia e ele foi lá e descumpriu. Então, por quê? Porque ele entendia que o Tratado de Versalhes injustiçava a Alemanha. Então, e usou como justificativa para a necessidade de estabelecer um regime totalitário na Alemanha. E a República de Weimar, depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, pouca gente sabe ou aceita, se tornou uma república democrática, a República de Weimar. O nome já indicava, né? Weimar, tá? Então o que acontece? O Hitler, então, ele vai ascender o poder, entre aspas, democraticamente, ele vai ser eleito, tá? Então o que acontece? A Alemanha passa por uma crise econômica, porque os Estados Unidos, que era um dos países que o principal país que ajudava a Alemanha a se recuperar, né, através de empréstimos, incentivos econômicos, ele entrou em crise. Como ele entrou em crise, ele não pode ajudar a Alemanha. Ele vai falar, Alemanha, não vou poder ajudar aí, porque eu estou em crise. Então, isso é o que acontece em 1919, o partido nazista começa a sua ascensão, tá? Olha, o Hitler, é uma polêmica isso também, né? O Hitler é um dos primeiros integrantes do partido nazista, mas ele não é o fundador do partido, né? Ele entrou no recém-formado partido nazi, tá? Então, que vão ser conhecidos como os camisas pardas, né? Por quê? Porque eles usam aquele uniforme, né, pardo, que vai ser depois que a Alemanha vai utilizar na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, o que acontece? Em 1919, o Hitler vai entrar no partido, e esse partido tinha ali em média de 5 mil integrantes. Depois que o Hitler entra, em pouco tempo, ele passa para 1 milhão. Tá? E nós vamos ter o Putsch de Munique. O que é Putsch? Em alemão, Putsch é cervejaria. O Hitler está reunido, né, com os amigos ou comparsas numa cervejaria e eles vão ter um plano. Qual que é o plano? Tomar o poder na Alemanha. Né? Nós estamos aqui, né, tentando escapar aí do Covid-19 ou tentando fazer com que os nossos colegas não quebrem o isolamento. O Hitler estava planejando tomar o poder na Alemanha. E ele vai tentar. Então ele vai tentar, só que sem sucesso. E ao não obter sucesso para tomar o poder, ele vai ser preso. Então o Hitler vai passar um tempo preso. E nesse tempo que ele vai passar preso, ele vai escrever um livro, Mein Kampf, A Minha Luta. E nesse livro ele vai estabelecer as bases para o seu pensamento nazista, que é o antissemitismo e o espaço vital. Então vamos lá. O antissemitismo, explicando para vocês, não é só perseguição aos judeus. Os judeus foram os principais perseguidos e prejudicados nessa história. O Hitler odiava os judeus, tá? No Holocausto morreram muitos judeus. Só que aqui, antissemita é quem detesta o povo semita. Então quem é o povo semita? É só judeu? Então, na antiguidade, existia um homem chamado Noé. O Noé teve um filho chamado Sem. Então todos os descendentes de Sem são semitas. Tá? Depois da 9ª geração, nasceu um outro homem chamado Abraão. Então, Abraão, amigo de Deus, tá? que deu origem para as religiões abraâmicas, né? Então, quais são as religiões abraâmicas? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, quem é descendente de Sem é semita e foi perseguido pelo Hitler. Então, se você era descendente de Sem, no caso ali, tivesse o sobrenome ligado à terra, né, você seria ali perseguido durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, em 29, vai ter a ascensão do Partido Nazista, que coincide com a crise da Bolsa de Valores de 1929. Tá? E com o apoio da elite, já o Hitler, né, fora da cadeia. Então, o que acontece? Em 32, o Hitler consegue ser chanceler na Alemanha, tá? E estabelece uma ditadura, ok?
Então, ditadura, lembra, é diferente de totalitarismo. O totalitarismo é o poder total, tá? Então, ele não tem ainda o poder total. Ele precisa ainda negociar, dialogar com outras instituições sociais, tá? Mas ele está tentando escalar o poder na Alemanha. E aí o que vai acontecer? Ele vai criar a SS e a Gestapo. Então o que vai ser isso? A polícia secreta alemã. E a polícia secreta alemã vai fazer a mesma coisa que a OVRA do Mussolini. Vai investigar todos os inimigos do Hitler e vai criar uma lista de possíveis opositores ou inimigos. Então o que vai acontecer com isso? Vai acontecer um episódio conhecido como Noite das Facas Longas. Então, o que acontece na Noite das Facas Longas, mais precisamente? Que não foi uma noite só, claro, né? Tinha uma lista de aproximadamente 5.000 inimigos que o Hitler manda assassinar. Eles vão ser mortos. Tá? Então, quem era inimigo aí do Hitler vai ser perseguido e morto. No episódio aí da historiografia, vai chamar como Noite dos Longos Punhais ou Noite das Facas Longas. E em 1933, o Hitler, então, ele vai criar o Terceiro Reich. Então, acho que eu já expliquei para vocês em sala de aula, vale explicar rapidamente aqui. Espaço vital. Espaço vital vai significar, para o Hitler, ele vai usar a história da Alemanha para fazer a população entender que a Alemanha foi injustiçada historicamente e socialmente. Por quê? O grande império de Carlos Magno, o Sacro Império Romano Germânico, ou o Império Carolíngio, ele era uma terra que abrangia ali a parte da Polônia, a Áustria, a Alemanha, França, parte da Bélgica, né? E então o Hitler vai falar que tudo aquilo pertenceu à Alemanha. E que ir atrás disso, ou conquistar esses territórios, não é tomá-los de outras pessoas, é pegar de volta, fazer justiça para a Alemanha que sempre foi injustiçada. Olha aí o Tratado de Versalhes. Então, pensamento aí do Hitler. Então, o Império Carolíngio seria o primeiro Reich, porque Reich é império em alemão. Quando Otto von Bismarck unifica a Alemanha, já ali no início no final do século XIX, início do século XX, o Otto von Bismarck ele unifica a Alemanha, vai ser o segundo Reich. E o Terceiro Reich, então o Terceiro Império, vai ser a tentativa do Hitler. Então o que acontece? Ele também vai criar um cargo para ele e que só ele ocupou, né? Führer, né? Führer ou Führer. Então ele vai ser o líder supremo da Alemanha. Então o Hitler, a partir de 1934, é o totalitarista alemão ou o Führer. E os regimes totalitários, nós já sabemos e veremos novamente, são um dos principais motivos para acontecer a Segunda Guerra Mundial.